Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado de aleluia, 19 de abril de 2025, sejam todos bem-vindos. Um sábado que a tradição popular transformou no dia de malhar Judas. Na tradição teológica mais profunda, é um dia para lembrar que Jesus desceu à mansão dos mortos para abrir os céus àqueles que haviam morrido na paz do Senhor. Essa é a tradição mais profunda. Para nós, jornalistas, é outro dia de muitas informações. Mas eu começo com uma afirmação que poderá chocar a muitos, eu sei. Porém, tentarei, na minha limitação, fundamentar a frase que pode, repito, chocar a muitos. Os Estados Unidos, meus amigos, foram o projeto mais bem-sucedido do comunismo na história. Você pode estar chocado, mas tentarei explicar da seguinte forma. O professor Olavo, lembrando o saudoso professor Olavo, disse inúmeras vezes que não era a intenção de Stalin, a cabeça mais genial da velha União Soviética, que os Estados Unidos se tornassem um país comunista, tal como os países da União Soviética. Por quê? A razão é muito simples. Porque o comunismo precisava ser financiado pelo capitalismo. E os Estados Unidos, a nação mais forte e mais capitalista do mundo, tinha esta possibilidade, financiar o comunismo no mundo, financiar a grande pátria, um mundo sem fronteiras. Para isso não podia se tornar comunista, tal qual era a União Soviética. Então, qual seria o plano de Stalin? Ora, muito simples também. Ocupar as universidades, infiltrar-se na mídia, ocupar os meios de comunicação de tal forma a propagar a cartilha marxista, infiltrar-se na política, evidentemente, e também infiltrar-se no funcionalismo público. Uma vez que os comunistas ocupassem aqueles espaços, bem, seria muito fácil, ou muito mais fácil, drenar a riqueza do país capitalista para financiar o comunismo no mundo. E hoje, no segundo mandato de Donald Trump, entendemos que isso realmente aconteceu. Daí porque os Estados Unidos foram, sim, um projeto bem-sucedido dos comunistas. É claro que houve alguma interrupção na história, mas interrupções pontuais, como, por exemplo, a chegada de Ronald Reagan à presidência. No primeiro mandato de Donald Trump, parece ele ainda não tinha clareza do quanto a riqueza americana produzida pelo capitalismo, claro, era drenada para o projeto comunista global. Mas já no segundo mandato e com uma figura de proa nesta investigação, Elon Musk, descobriu-se que sim, que os Estados Unidos financiavam projetos de esquerda no mundo todo com o dinheiro do contribuinte norte-americano, com o dinheiro dos capitalistas, é claro. E isso só foi possível porque, de fato, os comunistas ocuparam os lugares principais na indústria, no comércio, nos departamentos, nas secretarias importantes americanas, na política, na mídia, nem se fala, e por aí vai. Então, os Estados Unidos, que para todos os efeitos era capitalista, fazia com que o dinheiro gerado pelo capitalismo, a riqueza capitalista, fosse sim para o financiamento de inúmeros projetos pelo mundo. Daí porque, não é novidade para ninguém, a China adotou esse modelo, capitalista para fora, mas comunista para dentro. Agora, se as minhas capacidades para explicar esse fenômeno encontram um limite, as notícias podem nos esclarecer também como isso aconteceu. E eu escolhi a propósito 3 notícias de ontem, 2 de ontem e uma de hoje, que ilustram bem este fenômeno dos Estados Unidos financiarem o comunismo no mundo. Vejam só, a primeira notícia aparentemente não tem nada a ver, mas vocês encontrarão um detalhe muito simbólico, muito significativo. Diz aqui o Blaze Media, que a Universidade Estadual de Washington,
informou que demitiu um funcionário e dispensou um instrutor, de pós-graduação de suas responsabilidades de ensino, após ele ter sido acusado de agredir fisicamente um estudante negro de pós-graduação que apoiava o presidente Donald Trump e estava usando um boné com os dizeres Make America Great Again, quando foi agredido. De acordo com uma reportagem em vídeo do Frontlines da Turning Point USA, o estudante de engenharia do terceiro ano da Universidade Estadual de Washington, Jay Sunny, disse que um instrutor, Patrick Mahoney, e o membro da equipe, Gerald Hoff, o emboscaram e o atacaram fisicamente do lado de fora de um bar do campus da universidade. Em 28 de fevereiro, o ataque foi capturado por vídeo de vigilância e está incluído na reportagem em vídeo do Frontlines. Eu tenho o vídeo aqui, mas certamente não poderei colocá-lo para vocês, porque provavelmente isso incorrerá em alguma regra aqui do YouTube, mas eu vou deixar essa matéria na descrição do vídeo. Agora, o detalhe importante, porque eu trouxe essa notícia, para mostrar esta foto. Este aí é um dos agressores que foram demitidos pela Universidade Estadual de Washington, um dos funcionários da universidade. A foto desse senhor explica muito bem o que eu comecei a dizer nesse vídeo, que os Estados Unidos foram, sim, o projeto mais bem-sucedido do comunismo. Perceberam o detalhe? Bem, se não perceberam o detalhe, eu mostro esta outra foto, ou melhor, a mesma, porém diferente. Observem no detalhe em vermelho. Temos aqui, claro, aquilo que para muitos é teoria da conspiração. Imagina, o comunismo nem existe mais, né? Aliás, pessoas até importantes dizem isso de quando em quando. Pois é. Bem, outra informação que ilustra bem o que eu disse no começo deste vídeo. Vejam só. O Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, liderado por Elon Musk, foi colocado sob restrições atualizadas, de acordo com uma decisão recente da juíza distrital dos Estados Unidos, Ellen Hollander, em Baltimore, informou o Breitbart News hoje. Diz a matéria que o acesso do DOGE agora é limitado quando se trata de sistemas de previdência social que contêm dados pessoais de cidadãos em todo o país, informou a Associated Press na quinta-feira, observando que Hollander emitiu uma liminar no caso após declarar uma ordem de restrição temporária ao DOGE. O caso, diz a matéria, foi movido por vários sindicatos e aposentados que alegam que o DOGE violou leis de privacidade e que seu trabalho resultou em risco à segurança. Em sua decisão, a juíza disse que o objetivo de descobrir desperdícios e fraudes governamentais é louvável e os americanos apoiam esse trabalho porque têm o direito de garantir que seu dinheiro não vá ou não seja desperdiçado. Porém, contudo, ela observou que o problema está na forma como o DOGE desempenha sua função, escrevendo o seguinte, abre aspas para a juíza Hollander. Por cerca de 90 anos, a SSA tem sido guiada pelo princípio fundamental da expectativa de privacidade em relação aos seus registros. Este caso expõe uma ampla fissura na fundação. E aí ela fez uma pergunta, vejam só. Ela fez uma pergunta durante a audiência, que foi na terça-feira, por que o DOGE precisava de amplo acesso a grande quantidade de informações pessoais para descobrir fraudes.
ela fez essa pergunta que parece para muitos um tanto quanto ingênua. Por que você deve dizer quem está levando dinheiro aí ilegalmente? Porque falar em nomes, não é mesmo? Vamos levantar um montante e está tudo certo. Bem, a matéria termina dizendo o seguinte, lembrando uma frase de Elon Musk. Vou ler aqui só um pedacinho. Uma pesquisa da Economist revelou que mais americanos veem o Doge de forma positiva do que negativa, informou o Breitbart News em fevereiro. Elon Musk, principalmente Elon Musk, é visto de forma mais positiva. Também porque afirmou recentemente que o Doge planeja investigar os motivos pelos quais tantos membros do Congresso enriquecem tão rapidamente. Aí, juntando as peças, a juíza perguntando para que revelar os nomes? Para que buscar nomes, né? E Elon Musk, do outro lado, quer saber por que tantos membros do Congresso enriquecem tão rapidamente. Ligando a uma terceira peça, o projeto comunista que deu certo, a drenagem do dinheiro dos capitalistas para financiar projetos comunistas pelo mundo, parece que as coisas ficam muito mais bem explicadas, não é mesmo? Pois é, só que agora esta ação do governo Trump coloca tudo às claras. De fato, os Estados Unidos estavam aparelhados de tal modo a sugar o dinheiro dos produtores de riqueza, daqueles que produzem bens e riqueza, para projetos comunistas, projetos woke, projetos do Green New Deal pelo mundo e assim por diante. Não é mesmo? O projeto globalista de um mundo sem fronteiras. Parece muito claro. E é por isso que certos juízes não querem que nomes apareçam ou sejam ligados diretamente a este grande, gigantesco esquema de drenagem de dinheiro, não é mesmo? Porque, afinal, o indivíduo não interessa, não existe o indivíduo. Vamos nos concentrar apenas no projeto, não é mesmo? Pois é. Querem mais uma notícia que também está associada a esse projeto? Vejam só o que disse o vice-presidente essa semana, J.D. Vance. Quando a mídia e a extrema-esquerda ficam obcecadas com um membro da gangue MS-13 e exigem que ele seja devolvido aos Estados Unidos para uma terceira audiência de deportação, o que eles estão realmente dizendo é que querem que a grande maioria dos imigrantes ilegais fique aqui permanentemente. É claro, porque esses imigrantes ilegais que tinham todas as facilidades do mundo estavam lá também para perpetuar um regime que drenava a riqueza norte-americana para os projetos comunistas. É simples assim, não é mesmo? Eram soldados da causa? Provavelmente sim. E como eles agiam no campo de batalha? Votando nos candidatos azuis, evidentemente. Mais uma peça que se encaixa perfeitamente. Não precisamos, pensava Stalin, declarar os Estados Unidos, ou fazer com que os Estados Unidos se declarem oficialmente uma nação comunista. Não, eles precisam ser capitalistas, porém comandados por comunistas, para que o dinheiro saia daqueles cofres e entre nos nossos. Assim o comunismo vai sobrevivendo, não é mesmo? Pois é. Até quando? Até o fim da história, dizem muitos. Uau! Bem, para terminar, uma notícia interessante do renomado Robert Kiyosaki, o escritor famosíssimo, do mega best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Ele deu duas opiniões, uma para gerar medo, dirão muitos, uma catastrófica, porém outra nem tanto. Vejam só, isso é matéria da RT News de hoje. O renomado investidor e escritor americano Robert Kiyosaki emitiu um alerta neste sábado sobre uma iminente crise econômica nos Estados Unidos, que pode ser
pior que a Grande Depressão de 1929. Em sua última postagem no X, Kiyosaki expressou preocupação com o aumento recorde das dívidas dos Estados Unidos e da dívida de cartão de crédito, bem como o aumento do desemprego e a diminuição dos fundos de pensão e poupança para aposentadoria. Ele disse: os Estados Unidos podem estar caminhando para uma depressão pior que a Grande Depressão. Porém, contudo, no entanto, ele disse o seguinte, que o Bitcoin pode ser o ouro e o Bitcoin podem ser uma garantia de riqueza num futuro não muito distante. A matéria diz que Kiyosaki afirmou que aqueles que seguiram seu conselho estão agora em melhor situação financeira, acumular ouro e Bitcoin. Ao mesmo tempo, ele recomendou continuar investindo em ouro e Bitcoin, pois afirma que esses ativos ajudarão as pessoas a sair mais ricas da crise que virá. Em relação à crise, eu venho falando já há mais de 2 anos aqui nesse canal que, de fato, os Estados Unidos, os americanos, principalmente aqueles de baixa renda, estavam se endividando no cartão de crédito porque o governo Biden, que para a esquerda era uma maravilha, criou uma inflação que obrigava aqueles de baixa renda a comprar o alimento do dia no cartão de crédito. Aliás, quem acompanha esse canal haverá de lembrar, eu peguei muitas matérias, muitas reportagens de Mike Snyder afirmando isso. E Mike Snyder dizia, uma hora essa dívida no cartão de crédito vai estourar. E aqui Kiyosaki faz assim, menção a essa dívida. Daí porque nem tudo, nesse caso, é para meter medo. Ele tem, sim, uma projeção baseada em alguns dados. Mas o interessante é isso. Ele recomenda que quem pode, claro, invista em ouro e Bitcoin. Ele está recomendando, isso não é recomendação do canal. Ele disse o seguinte, que até 2035 o Bitcoin poderá ultrapassar $1 milhão, enquanto o ouro e a prata poderão atingir o ouro $30 mil a onça e a prata $3 mil, respectivamente. Ele disse, será o dinheiro mais fácil que você já ganhou. Bem, claro que para muitos isso pode parecer um delírio, mas vejam só, outro analista e investidor, Jesse Colombo, fez um longo estudo e publicou essa semana um estudo no The Bubbles, dizendo o seguinte, após mais de uma década de estagnação, de 2012 ao início de 2024, o ouro finalmente ressuscitou na primavera passada, rompendo decisivamente acima do nível psicológico de $2 mil por onça e sinalizando o início de um novo e poderoso mercado de alta. Eu, disse ele, suspeitava fortemente que algo grande estava se formando no ouro naquele mesmo dia, poucas horas antes do início da alta. De fato, o rompimento do ouro no início de 2024 completou também um enorme padrão de 12 anos em formação de xícara e alça, configuração clássica altista. Essa formação não apenas prenunciou a alta do ouro para $1.300 a onça no último ano, mas também sinaliza que o mercado de alta ainda provavelmente tem, muito a percorrer, mesmo em relação aos níveis atuais, com o ouro já acima de $3.300 a onça. Se a história servir de guia, diz ele, grandes rompimentos do ouro como esse não desaparecem rapidamente. Eles tendem a dar início a mercados de alta que duram pelo menos uma década ou mais, disse ele. Então está aí uma projeção, uma notícia um tanto quanto uma previsão, não é? Sombria, por outro lado, alternativas para a sobrevivência. Não é um conselho desse canal, mas eu trarei aqui no sábado, se tudo der certo,
alguém que ficou rico, aqui no Brasil ficou rico investindo certo. E ele terá muitas histórias para contar e provavelmente muitos conselhos para dar para quem está assustado nesse momento. Aguardem. Uma live, um convidado meu muito especial no sábado poderá falar sobre todas essas questões com muito mais propriedade do que eu, certamente. Bem, só para terminar aqui, uma notícia curta publicada por Hal Turner com a respectiva foto. Ele diz: a mídia alemã está belicista. Um jornal mostra a seguinte matéria, a seguinte manchete: aprenda a atirar e matar em apenas 3 semanas. Diz Hal Turner que a Alemanha está se posicionando com todas as forças, incitando seus cidadãos a uma guerra com a Rússia. Jornais de hoje dizem: aprenda a atirar e matar em 3 semanas. Para muitas pessoas, diz Turner, ver esse tipo de comportamento da Alemanha e dentro dela é um sinal de um retorno perigoso à mentalidade da segunda G, não é mesmo? Pois é. Só que aí tem comentários bem gaiatos nesse sentido, dizendo o seguinte: espera um pouquinho, a Alemanha está cheia de gente, né? Bem, imigrantes, né? Migrantes e tal. A Inglaterra, né? O Reino Unido, estão cheios, a França e tal. Muito bem, se esses países entrarem em guerra com a Rússia, essa enorme população que veio de fora lutará ao lado dos países que o abrigam? Serão soldados desses países? Uma pergunta um tanto quanto até maliciosa, eu diria, mas outros, já bem mais gaiatos, dizem o seguinte: não, esses ocuparão seus devidos espaços e tal, porque afinal os nacionais que forem enviados para a guerra e não retornarem precisarão ser substituídos, principalmente no que concerne à reprodução, não é? Então eles ficarão lá para, digamos assim, enquanto os nacionais vão para a guerra, esses ficam em casa ali para consolar as esposas que eventualmente se tornarem viúvas. Como tem gente maliciosa nesse mundo, né? Por enquanto é isso. À noite eu volto, se Deus quiser. Espero vocês. Até lá.